Estudos sim, porque histórias ou casos. Hipócrates introduziu o conceito histórico de doença, a ideia de que as doenças têm um curso, dos primeiros sinais até o clímax ou crise, e daí para a resolução feliz ou fatal. Portanto, Hipócrates introduziu o relato de caso, uma descrição ou representação da história natural da doença, expressa com precisão pela antiga palavra patologia. Esses relatos são uma forma de história natural, porém nada nos dizem sobre o indivíduo e sua história. Nada transmitem sobre a pessoa e sua experiência, enquanto se vê diante da doença e luta para sobreviver a ela. Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Pod Trials. Hoje, a gente mergulha num livro incrível, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, do Oliver Sacks. Um clássico, né? Fascinante mesmo. Totalmente. Sacks usa esses casos neurológicos, às vezes bem estranhos, para falar sobre identidade, sobre a mente. Ele mistura a ciência com uma sensibilidade literária, sabe? Exato. E o Oliver Sacks foi um neurologista muito importante. Ele tinha essa capacidade única de contar histórias, de transformar pacientes em viajantes em terras inimagináveis, como dizem, né? Isso, ele humanizou muito a neurologia. Demais. E ele desafiou umas ideias mais antigas da neurologia, tipo aquela visão de que lesão cerebral levava sempre à perda do abstrato. O Sacks mostrou o contrário também. Como assim? Com casos como o do Dr. P, o tal homem do título, ele perdeu o concreto, o emocional. Pelo menos na visão, né? Ficou quase só com o esquema abstrato das coisas. Foi uma virada importante. E esse caso do Dr. P, o músico que confundiu a esposa com o chapéu, é o centro do livro, né? Um músico super culto, professor, e de repente começa com uns erros visuais. Bizarros. Bizarros mesmo. E difíceis de entender no começo. O Sacks conta que quando examinou o Dr. P, percebeu uma coisa estranha. Ele não parecia ter demência, falava super bem, articulado, mas o olhar era esquisito. Como assim? Ele olhava para as pessoas, mas parecia que analisava por partes, sabe? O nariz, aí a orelha, não pegava o rosto como um todo, a expressão. O Sacks disse que ele meio que encarava com os ouvidos. Que doideira. Isso já é um sinal, né? Sugere que o problema não era no olho em si, mas lá no cérebro, no processamento da imagem. Essa dificuldade de juntar os detalhes numa coisa só, numa fisionomia. É a tal da agnosia visual. Exatamente, agnosia visual. Ele via as partes, mas não o todo com significado. Especialmente algo tão complexo e pessoal como um rosto. E teve também aquele incidente, nossa, muito estranho, do pé e do sapato, né? Ele foi calçar o sapato e confundiu o próprio pé com o sapato. Pois é, perguntou pro Sacks, este é meu sapato, não é? E o Sacks, não, esse é seu pé. E ele, pensei que aquele fosse meu pé. Meu Deus, isso reforça muito essa agnosia, né? Não é só não ver direito. Não, não é. É não reconhecer, não interpretar o que vê. O cérebro recebia a imagem do pé, do sapato, mas não conseguia, categorizar direito. Isso é a parte do meu corpo? Isso é um objeto. Falhou essa conexão. E a dificuldade com Colossus era bem específica, né? Prosopagnosia. Isso. Prosopagnosia. Dificuldade específica em reconhecer rostos. Ele reconhecia as pessoas pela voz, ou por um detalhe muito marcante, tipo um bigode, um jeito de andar, mas o rosto em si, nada. Incrível. E tinha a questão da música, que eu achei fascinante. Ele precisava ficar cantando para fazer coisas simples, tipo se vestir, comer. Sim, a música funcionava como um guia. Se parasse de cantar, ele parava tudo. Perdido. Exato. Perdido no meio da ação. Isso mostra como outros sentidos ou o ritmo podem ajudar a organizar o tempo e a ação quando a visão falha nisso. A música dava a sequência, o fluxo que a visão fragmentada não dava mais. É o cérebro buscando caminhos alternativos, né? Mas mostra também o tamanho da desorganização. Sem dúvida.
Mostra a plasticidade, mas também a profundidade do problema. E aí a gente chega no ápice, no momento que dá nome ao livro. Saindo do consultório, ele foi procurar o chapéu e tentou pegar a cabeça da esposa. Achou que era o chapéu dele. É o exemplo máximo, né? A falha total em reconhecer o mais familiar, o mais pessoal, a agnosia visual e a prosopagnosia no extremo. Ele viu uma forma. Viu uma forma, aplicou a categoria abstrata chapéu e não reconheceu a própria esposa ali. É a perda do concreto, do pessoal, restando só esses esquemas abstratos desconectados da realidade vivida. O Sachs até fala da arte dele, né? Que as pinturas mudaram muito. Antes eram realistas, depois foram ficando abstratas, caóticas. Sim, não foi uma escolha de estilo. Foi o reflexo da condição dele. A arte virou uma janela para essa percepção toda fragmentada. Mostra como nossa experiência do mundo, até a estética, depende dessa integridade da percepção. Nossa! Casos assim realmente fazem a gente pensar na complexidade que é o trabalho dos neurologistas, dos neurocirurgiões. É um trabalho fundamental, que mistura tanta ciência com tanta humanidade. Com certeza. A gente queria deixar aqui nosso respeito e admiração por todos esses profissionais e mandar um abraço super especial para o Dr. Márcio Guilherme Rosa, que é neurocirurgião lá em Belo Horizonte, um profissional incrível e meu pai. Que legal! Uma homenagem muito merecida a ele e a todos os colegas. O trabalho do Sachs, esse caso do Dr. P, nos deixa exatamente essa mensagem, né? Essa exploração da condição humana através do cérebro. Ele mostra que o cérebro não é só uma máquina de processar dados. Ele constrói a nossa realidade, o nosso eu. Fica essa reflexão, né? O que é ver de verdade? A gente acha tão simples, mas esses casos mostram como nossa percepção é delicada. E o quanto a nossa identidade depende dessa capacidade do cérebro de tecer o mundo ao nosso redor, reconhecendo não só coisas, mas significados, pessoas e a nós mesmos. É profundo. Na noite escura, a luz brilha forte, Bodrails, revolucionando o conhecimento científico. Guitarras rock acordando mentes curiosas. A descoberta é o combustível que move o progresso. Eles batem forte, os tambores chamam, Bodrails revolucionando o conhecimento científico. Mais profundo como um mar em tempestade, cada nota ecoa, um novo capítulo se abre. Bodrails revolucionando o conhecimento científico. Uma jornada de descobertas sem nunca parar. Bodrails Parece ser o seu problema. Perguntei por fim. Nenhum que eu saiba. Ele replicou com um sorriso. Mas as pessoas parecem achar que há algo errado em meus olhos. Mas o senhor não reconhece algum problema visual? Não, não diretamente, mas de vez em quando cometo erros. Saí da sala por alguns momentos para conversar com sua esposa. Quando retornei, o Dr. P estava sentado placidamente perto da janela, atento, ouvindo em vez de olhar para fora. O tráfego, disse ele. Sons das ruas, trens à distância. Eles compõem uma espécie de sinfonia, não acha? Conhece a Pacific 234 de Honegger? Que homem mais simpático, pensei comigo. Como é que pode haver algum problema sério? Ele permitiria que eu o examinasse? Sim, mas claro, Dr. Sachs. Acalmei minha inquietação, e talvez também a dele, na tranquilizadora rotina de um exame neurológico. Força muscular, coordenação, reflexos, tono. Foi enquanto examinava seus reflexos, ligeiramente anormais do lado esquerdo, que ocorreu a primeira experiência bizarra. Eu havia tirado seu sapato do pé esquerdo e arranhado a sola do pé com uma chave. Um teste de reflexo aparentemente frívolo, porém essencial, e em seguida,
Pedindo licença para parafusar o oftalmoscópio, deixei-o sozinho para que ele calçasse o sapato. Para minha surpresa, 1 minuto depois ele não o calçara. Posso ajudar? Perguntei. A fazer o quê? Ajudar quem? Ajudá-lo a calçar o sapato. É mesmo, eu tinha esquecido o sapato, disse ele, acrescentando soto você. O sapato? O sapato? Ele parecia desconcertado. Seu sapato, repeti. Talvez queira calçá-lo. Ele continuou a olhar para baixo, embora não para o sapato, com uma concentração intensa, mas mal dirigida. Por fim, seu olhar parou sobre seu pé. Esse é meu sapato, não? Eu teria ouvido mal. Ele teria visto mal. Meus olhos, ele explicou, levando a mão ao pé. Este é meu sapato, não é? Não, não é. Esse é seu pé. O sapato está ali. Ah, pensei que aquele fosse meu pé. Ele estaria brincando. Estaria louco. Estaria cego. Se aquele era um de seus erros estranhos, então era o erro mais estranho que eu já vira. Ajudei-o a calçar o sapato, seu pé, para evitar mais complicações. O Dr. P parecia despreocupado, indiferente, talvez estivesse achando graça. Voltei a meu exame. Sua acuidade visual era boa. Ele não tinha dificuldade para enxergar um alfinete no chão, embora às vezes não o visse quando era posto à sua esquerda. Ele enxergava bem, mas o que via? Abri uma revista National Geographic e lhe pedi que descrevesse algumas ilustrações. Suas respostas foram muito curiosas. Seus olhos dardejavam de uma coisa para outra, captando características minúsculas, características individuais, como haviam feito com meu rosto. Um brilho marcante, uma cor, uma forma prendiam-lhe a atenção e suscitavam comentários, mas em nenhum caso ele captou a cena como um todo. Ele não conseguia ver o todo, apenas detalhes, que localizava como os bips de uma tela de radar. Ele não estabelecia uma relação com a figura como um todo, não encarava, por assim dizer, a fisionomia da figura. Não tinha a menor noção de paisagem ou cena. Mostrei-lhe a capa, uma extensão ininterrupta das dunas do Saara. O que vê aqui? Perguntei. Vejo um rio, ele respondeu, e uma pequena hospedaria com um terraço à beira d'água. As pessoas estão almoçando no terraço. Vejo guarda-sóis coloridos aqui e ali. Ele estava olhando, se é que aquilo era olhar, direto para fora da revista e fabulando características inexistentes, como se a ausência de características na figura real o tivesse levado a imaginar o rio, o terraço e os guarda-sóis coloridos. Eu devo ter feito uma cara de espanto, mas ele parecia pensar que se saíra otimamente. Havia um esboço de sorriso em seu rosto. Ele também parecia ter decidido que o exame terminara, e começou a olhar em volta à procura de seu chapéu. Estendeu a mão e agarrou a cabeça de sua mulher. Tentou erguê-la e tirá-la para pôr em sua cabeça. Parecia que ele tinha confundido sua mulher com um chapéu. Ela olhava como se estivesse acostumada com coisas assim. Eu não conseguia entender o que ocorrera em termos de neurologia ou neuropsicologia convencional. Em alguns aspectos, ele parecia perfeitamente preservado e, em outros, absolutamente, incompreensivelmente, arruinado. Como é que ele podia, por um lado, confundir sua mulher com um chapéu e, por outro, como aparentemente ainda fazia, lecionar na faculdade de música? Trials revolucionando em conhecimento científico.